Mas foi, né? Então, gente, na última aula, relembrando, a gente falou sobre o Maquiavel, né? Que foi quem basicamente começou a filosofia política, né? No mundo ocidental, pelo menos. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais cobrados em vestibular, porque filosofia política cai muito. Então, assim como eu disse que Maquiavel caía muito contratualistas, contratualismo, que é o nome da escola filosófica, contratualistas são os filósofos da escola filosófica do contratualismo. Tentem falar contratualismo várias vezes seguidas, vocês vão fazer um trava-língua, assim. Então, se eu me embananar no meio dessa aula falando várias vezes, desculpa. Mas, enfim, e os contratualistas, eles basicamente vão entender de onde veio esse nome, contratualista. Vem de contrato. E nesse caso, o que seria o contrato? Seria uma coisa mais de comércio, fazer um contrato, por exemplo, para comprar um carro, alguma coisa assim? Não. Vem de um termo bem chatinho que eu não sei explicar para vocês direito, mas vocês talvez já tenham até tido em sociologia. Se tiverem, me avisem. E se não, vocês provavelmente vão ter. E podem perguntar. Eu não sei quem está dando sociologia para vocês, mas perguntem o que é contrato social. Que eu tenho certeza que essa pessoa consegue explicar muito melhor que eu essa parte, porque ela é bem mais da sociologia. Mas, enfim. Então, esses contratos. Mas, em linhas meio gerais, o contrato social seria assim como a sociedade se rege. Então, eles, basicamente, um modelo básico dos contratualistas é que eles ditam como era a sociedade antes de ser organizada, como a sociedade se organiza e qual seria o modelo ideal de organização da sociedade. Falando assim, uma introdução, é tudo muito abstrato, mas eu prometo que falando de um deles, cada um por um, fica bem mais tranquilo. É um tema que muita gente, eu mesma bati o olho, eu achava difícil, mas de verdade, quando ele cai no vestibular, não é tão difícil, porque eles pedem muito mais diferenciação entre cada um. Boa noite, Samuel. Eles pedem muito mais a diferenciação entre eles e lendo e lendo e lendo, eles se tornam muito caricatos. Então, o pensamento de cada um desses três contratualistas, ele é muito caricato, assim, é uma coisa exagerada mesmo, assim, sabe? E, às vezes, mesmo quando não é, eu gosto de ensinar como se fosse, porque ajuda muito a lembrar. A parte que eu acho mais complicada do contratualismo é lembrar qual que era qual. Então, assim, qual é de qual coisa, qual é de qual coisa, qual é de qual coisa. Mas vamos explicando juntos, eu vou falando para vocês as vibes deles, vou dar umas exageradas e eu prometo que vai ficar mais tranquilo vocês entenderem. E é isso, né? Contratualismo cai bastante. Então, o que assim, cai bastante para filosofia, né? Que a gente sabe que filosofia não tem muita questão de vestibular, mas quando cai, cai muito contratualismo. Ou então costuma cair uma questãozinha ou outra de contratualismo. Enfim, vamos começar então. Tá, eu vou ter aqui uma definiçãozinha, né? Ele tenta explicar os caminhos que levam a sociedade a se organizar em governos, que foi o que eu expliquei. Daí depois só peçam para o educadora, de vocês explicarem o que é contrato social, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Porque eu realmente não sei explicar direito a parte mais da sociologia. Né? Então a gente vai começar vendo o primeiro contratualista, que é o único filósofo que a gente vai ver duas vezes. Essa é a segunda vez que a gente está vendo ele. Depois falem aí no chat, ou então ligue o microfone, se vocês lembram de quando a gente viu John Locke lá na parte de empirismo. Vocês lembram mais ou menos assim que a gente deu uma olhadinha nele? E eu lembro que quando eu falei para vocês, muitos de vocês falaram, pera, mas o John Locke não tem a ver com liberalismo, essas coisas? Porque, assim, o John Locke, ele virou quase meme, assim. Quando pensa assim, em liberalismo, é imediatamente John Locke. Então, eu lembro que teve até alguém que me perguntou, tipo, gente, Ju, mas o que diabos o Locke tá fazendo em alguma coisa que não é sobre liberalismo?
cá está Locke. E eu dei um pequeno spoiler de basicamente a visão dele, liberalismo. Aqui a gente não vai explicar muito exatamente, tipo, quais são essas correntes de pensamento político, o que cada uma delas significa, as repercussões, etc. Isso vai ficar muito mais para a sociologia e a história. A gente vai basicamente falar como era a visão deles, e eu vou falar mais ou menos a corrente política em que isso se encaixa, para vocês poderem fazer uma certa correlação da filosofia com a sociologia e história quando vocês eventualmente tiverem ou se já tiveram. Então, John Locke, com relação ao estado de natureza, que seria o estado, pensa no homem das cavernas. Então, o estado de natureza é o estado do homem das cavernas, é o estado que ele dizia que pensa no homem mais primitivo possível, bem coisa de Neandertal, desenho na parede da pedra, saindo correndo de bicho, sabe? Aquela coisa bem desenho animado. Isso seria o estado de natureza. O estado antes de ter qualquer organização e sociedade, certo? Então, o estado de natureza para o Locke, ele dizia que tinha um instinto de posse de terras, então as pessoas começam a, tipo, Uga Buga, essa é minha caverna, Uga Buga, essa é minha caverna, queremos nossas cavernas, uma caverna melhor que a outra. De novo, gente, eu tô falando bem da maneira mais estereotípica possível disso, bem vibes desenho animado da Disney, para ajudar vocês a entenderem a vibe do negócio. Mas é isso. Basicamente o instinto de posse de terras. Queremos terras, nós queremos terras pra gente se proteger, pra gente plantar nossa comida, pra gente poder fazer nossas coisas, a gente quer essas terras. E o que acontecia? Ele dizia que nesse estado de natureza, por conta desse instinto de posse de terras, você tinha um constante caos, assim, era uma coisa muito caótica, porque como não tinha juízo ou leis que regulem a propriedade, ou seja, não tinha ninguém que regulava, não. Fulaninho, você não pode pegar a terra do ciclaninho, porque essa é a terra do ciclaninho. Ciclaninho lutou por ela, ciclaninho conquistou ela, ciclaninho tem que ficar com essa terra. Fulaninho não pode pegar. Antes era tipo, não, eu quero essa terra, eu vou conseguir essa terra. Vamos lá com espada, vamos matar todo mundo que der e a gente pega a terra. Era mais ou menos isso, era uma luta constante por instinto de posse de terras. Isso, de novo, gente, pelo menos, se eu tiver quando eu explicar essas coisas, eu não tô concordando com nada necessariamente disso, eu tô explicando, tipo, a visão realmente do filósofo. Mas, enfim, então, estado de natureza meio caótico, que tinha esse instinto por parte de terra e não tinha lei que regulava a propriedade, então acabava ficando caótico, porque todo mundo queria a terra de todo mundo. E daí o contrato social, que seria, dando uma resumida, é o que rege a sociedade. Seria como se fosse o conjunto de leis, só que não exatamente o conjunto de leis. É basicamente tipo regras que regem a sociedade. Esse contrato social, que seria a partir do momento que a sociedade se organiza. Como que é ele? Ele é revogável. Então, para o Locke, ele não é nada que é concreto. Então, se fizemos um conjunto de leis, se em 5, 10, 15, 20, 200 anos as pessoas começarem a pensar, pera, mas isso tá estranho, isso tá errado, não queremos mais isso, ele pode ser revogado. Ele pode acontecer uma votação e as pessoas decidirem por colocar outra lei, revogar outra lei, e assim por diante. Ele é moldável pela população. E o principal objetivo desse contrato social deveria ser a preservação da propriedade privada. E aí vocês podem estar lembrando de duas coisas, que é, primeiro, os memes com o Partido Novo falando sobre privatização de tudo, e o segundo, que é realmente a parte importante de lembrar, é que no Código Universal dos Direitos Humanos, o primeiro decreto, eu não lembro se é dos direitos humanos, eu não lembro o que é, mas eu sei que tem algum código muito importante, que eu acho que é dos direitos humanos, que é tipo, todo ser humano tem direito à propriedade. Eu não lembro o que é, mas provavelmente tem essa frase famosa, que todo ser humano tem direito à propriedade. E isso é muito baseado no Locke. Muito da política que a gente tem hoje em dia do nosso mundo é muito baseado no Locke. Ele foi um iluminista, não sei, me avisem se vocês já tiveram iluminismo em história, por favor, se alguém puder mandar no chat.
porque senão eu explico o que foi o iluminismo bem a grosso modo. Já? Beleza, Cintia, obrigada. Então, o Locke ele foi um iluminista, ele levou a ideia dele do liberalismo para muitos países e ela é meio que seguida até hoje por muitos deles. Uma ênfase muito grande para os Estados Unidos, que falando isso é como se os Estados Unidos seguissem subvertindo as coisas, mas enfim. Não vou usar exemplo dos Estados Unidos porque eu sei como cansa usar exemplo dos Estados Unidos para as coisas. Então, por muitos países da Europa, ele é muito utilizado até hoje. Enfim, então ele dizia que esse contrato social deveria majoritariamente prezar pela preservação da propriedade privada, mas que ele era revogável. Então vamos supor que fulano tem uma propriedade privada, tem uma fazenda lá. E daí, putz, chega lá e descobre que a fazenda do fulano, na verdade, era uma fazenda escravocrata. E isso não é legal. Então, o fulano merece mesmo essa propriedade privada? Não, fulaninho é preso, propriedade sobra lá e distribuição ou venda, enfim, não sei, ele não... Eu tô dando um exemplo bem grosso modo aqui para exemplificar realmente porque para ele seria algo revogável. E o soberano, que é o terceiro tópico que a gente vai fazer de comparação entre os contratualistas, seria para ele a questão da divisão entre os três poderes. Então, um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. E daí, as duas coisas que ele fala sobre isso de relevantes é que o legislativo deve ser superior ao executivo. Então, os três poderes relativamente iguais, só que a coisa mais importante é que o legislativo deve ser superior ao executivo, no quesito de poder regular o executivo. Então, se o executivo chegar a fazer alguma coisa errada, o legislativo regula ele. E para ele o parlamento seria a instituição primordial. Então, o soberano não seria um soberano para o Locke, seria esses três poderes, sendo que o poder executivo não seria baseado no presidencialismo e sim no parlamentarismo. E aqui, né, temos o bom e velho ambiguidade no conceito de propriedade, né? Que, enfim, isso é uma coisa que, assim, para discutir mesmo, para se pensar, né? Então, na época do Locke, ainda se tinha muita escravidão pelo mundo. Então, tem a questão de o que é propriedade. E a questão, e é um momento que se considerava a propriedade como um próprio ser humano. Já temos grandes pontos para serem pensados e discutidos e levados nisso. E tem a questão também de isso é realmente obedecido. Enfim, gente, muitas coisas para pensarmos aí, assim como nos outros. E aqui, de novo, falando sobre o pai do liberalismo clássico, que é o que o Locke os princípios desse liberalismo clássico, bem resumido para vocês, são a defesa da liberdade individual com o poder do governo limitado. Então, assim, que esqueci o termo. Não é exemplificado, mas ele enfim, a frase que reina, né, essa questão do liberalismo clássico é todos os homens nascem iguais. E que a gente sabe que na época não era exatamente assim, porque e também tem o bom e velho todos os homens nascem iguais, então a mulher é excluída, e a gente sabe que na época não era assim, porque ainda tinha muita diferenciação e, enfim, questões problemáticas como racismo, homofobia e o próprio machismo. Mas uma coisa que foi, sim, muito revolucionária do liberalismo mesmo para a época, quer dizer, revolucionou na época e meio que se manteve até hoje, é a tolerância religiosa. Então, a gente tinha, na época do iluminismo, certos países que tinham, assim, esse país tem essa religião, ponto. Você começou a ter países com sem religião, assim, que não eram movidos por uma religião, não tinham a religião moldando as leis, ou então mesmo países que tinham uma certa religião que eram predominantemente, que eram se autodominavam países católicos, por exemplo, não tinha mais a perseguição religiosa, pelo menos de forma
mega oficial, ou então não era muito difundido, né? Já não era mais passado como correto fazer perseguição religiosa, por exemplo. Então isso foi algo que, para a época, ia meio que, tipo, não foi o bom e velho todos os homens nascem iguais, que era bem, entre aspas, foi algo que realmente foi bem revolucionário, foi o início da inclusão da tolerância religiosa nos países. E eu não sei porque eu dei o exemplo dos Estados Unidos. A Bebeta, infelizmente, se foi semana passada, né, gente? E eu juro que até agora eu não tô compreendendo, porque a Bebeta era para ser imortal, né? A Bebeta, ela era uma boa e velha da raça reptiliana. Ela, eu jurava, assim, que eu não ia ver a Bebeta indo embora na minha vida. Eu jurava que meus filhos não iam ver a Bebeta indo embora na vida deles, nem meus netos e assim por diante. Não ia governar o Charles, não ia governar o William, ia governar só lá pra frente, quando ela cansasse e resolvesse, tá bom, né? Então, minha teoria é que a Bebeta está num bunker com os corgis dela, assim, ela só estagiou a morte dela. O Windows começando a trabalhar agora, exatamente. É um absurdo, né, gente? Imagina que absurdo forçar um cara a iniciar o trabalho aos 70, sei lá quantos anos de idade. Mas gente, essa é a minha teoria. A teoria é que Bebeta não morreu, Bebeta está num bunker com os corgis dela, porque ela simplesmente se cansou de ter que lidar com a raça humanoide. E ela falou, tipo, ai, galera, finge que rolou alguma coisa aí e tchau, cansei dessa galera toda. Mas, enfim, piadas à parte, que não é muito bem piada, né? Eu tenho no meu coração que Bebeta está viva. Eu achei que ela entrava na Fazenda Record só e tava fazendo mistério. Bem isso. Eu não pensei na Inglaterra quando eu estava dando o exemplo do liberalismo. E é óbvio, a Inglaterra é a definição de liberalismo clássico e tudo, até porque o Locke era inglês. Novamente, a cabeça do mundo sendo feita lavagem cerebral para, na hora, pensar no estadunidense para tudo, né, gente? Sou vítima. Mas, enfim, falando da Inglaterra, falando em Bebeta, o Locke, a Bebeta provavelmente não gostava muito dele, não, porque ele foi o pensador mais crucial para a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que é o que levou a monarquia inglesa a ser destituída. Só que, de novo, teve o bom e velho destituída entre muitas aspas, porque ela simplesmente começou a ser limitada pelo parlamento. Então, no caso da Inglaterra, tem 4 poderes, interrogação, interrogação, interrogação. Então, temos o executivo versão parlamentarismo, o legislativo, o judiciário e a monarquia lá. Que efetivamente eles basicamente estão lá para ganhar turismo. Mas é bem isso, assim. A monarquia, ela tá lá sendo limitada pelo parlamento, e isso foi a Revolução Gloriosa. Tipo assim, tá, às vezes pode ser útil pra gente ter uma monarquia, então a gente não vai te destituir e cortar sua cabeça, até porque não somos franceses, não somos exagerados, não queremos em qualquer momento e a qualquer oportunidade simplesmente cortar a cabeça das pessoas e botar fogo em tudo. Porque se tem uma coisa que o francês faz é cortar a cabeça das pessoas e botar fogo nas coisas, qualquer coisa que acontece, vai ter corte de cabeça e vai ter fogo. Agora corte de cabeça não porque é legal, mas vai ter fogo. Eles vão se adaptando, né, gente? Na França, putz, Nicole, não sei. Eu enfiei a piada para fazer piada, mas eu não faço ideia de como é o parlamento. Na Inglaterra, como o parlamento é definido lá, é um parlamentarismo clássico mesmo, só que, tipo, meio que tipo, basicamente a monarquia tem que aceitar o primeiro-ministro, mas efetivamente a monarquia não tem muito poder por lá, pelo menos que eu saiba. Eles são realmente lá mais para, tipo, assinar coisa e, enfim, eles meio que estão lá. É bem como se fosse um parlamentarismo de qualquer outro país. No fundo, é igual ao parlamentarismo do Canadá. O Canadá também está sob jurisdição da monarquia inglesa. Tanto é que a rainha deles também era a Bebeta, até, tipo, semana passada. Mas, efetivamente, nenhum canadense lembra que a Bebeta era a rainha deles, porque, efetivamente, ela não tinha muito poder lá. Assim como na Inglaterra não era muita coisa.
Então aí que tá, né? Uma revolução prática, porque de novo não somos franceses, não botamos fogo nas coisas, não cortamos cabeças, então é uma revolução seguindo a Constituição e mais prática do que qualquer outra coisa. E daí o Bill of Rights, que foi o documento que regiu essa revolução toda. Bom, antes de seguirmos para o Hobbes, o nosso senhor rabugento, alguém ficou com alguma pergunta sobre o Locke? Ou podemos seguir? Mandei um ok aí se estiver tudo bem. Cíntia já disse que é tranquilo. Obrigada, Cíntia. Bom, vou levar a palavra da Cíntia como geral, mas obrigada, gente. Obrigada. Aprecio imensamente as respostas. Então vamos seguir para o bom e velho nosso amigo, o senhor Rabugento. O Hobbes, assim, gente, lembrem, Hobbes é o bom e velho rabugento. Tipo, é isso, assim, é bem aquela coisa, pensa no estereótipo de velho, aquele velho, tipo, que fica o tempo inteiro sentado na poltrona, assistindo TV, e qualquer coisa que fala com ele, ele faz. Isso é o Hobbes. É basicamente isso. Para ajudar vocês a lembrarem o que é o Hobbes. Hobbes é isso. Então, assim, gente, vocês sabem que o Locke, ele tem umas coisas meio loucas, né? Mas eu vou admitir pra vocês, dos três, o Locke é o mais normal, porque os próximos dois, eles são, tipo... Eles vão no 880, né, gente? Não dizendo que eu prefiro o Locke do que os outros dois, nem nada por diante. Eu só, enfim, de novo, falando pra vocês lembrarem. Então, Hobbes, o estado de natureza para ele, se pro Locke era caótico, pro Hobbes era muito mais caótico. Pro Hobbes, sabe aquela figurinha do cachorro com tudo pegando fogo, com ele falando "This is fine", com ele só tomando uma xicrinha de café e tudo pegando fogo em volta? Essa figurinha é o Locke. Tá tudo pegando fogo, tá tudo um caos, mas a gente lida. O Hobbes seria, tipo, aquela figurinha de, tipo, tudo pegando fogo atrás, só que em vez do cachorro tá tomando uma canequinha, o cafezinho dele, falando "This is fine", o cachorro estaria, tipo, pegando uma cadeira, jogando na cara de outro cachorro, e daí o outro cachorro estaria, sei lá, tentando matar outro cachorro, e assim por diante. Seria, tipo, o total caos. Franceses, você sabe o negócio de como a Inglaterra teve uma revolução, mas foi uma revolução tipo monarquia? Vamos fazer um acordo? Vamos, obrigada. Enquanto isso na França é tipo, vamos decapitar as pessoas? Vamos decapitar as pessoas. É basicamente essa contradição do caos, assim, o caos que o Locke imaginava que era e o caos que o Hobbes imaginava que era. Então, pro Hobbes, de natureza seria tipo um caos total. Tanto é que veio disso aquela frase que é muito famosa, que é "o homem é lobo do próprio homem". Que é tipo, cara, se você largar os seres humanos sozinhos num canto, vai dar errado, não vai dar certo, e é isso. E para ele, isso seria movido a partir do quê? A partir do medo da morte. Então, como o ser humano tinha medo da morte, ele ficava tipo assim, bota dois seres humanos sozinhos. Eles ficam, acho que esse vai me matar. E o outro pensa, acho que esse vai me matar. E aí eles pensam, putz, vou matar ele para ele não me matar. E daí os dois entram num caos lá. E seria basicamente isso, Estágio de Natureza do Hobbes. Um livro, para quem não quiser ler o livro, tem o filme completo no YouTube, pelo que eu saiba. Que é com certeza de meios muito legais, ele está de graça no YouTube, mas disso a gente deixa escondidos. Eu juro que são para caso o Google esteja me ouvindo, meu agente da FBI no meu computador esteja me ouvindo agora. Eu assisti esse vídeo de esse filme por maneiras totalmente legalizadas. Mas é o livro / filme Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Ele estava na FUVEST Unicamp, não sei, até alguns anos atrás, mas eu já passei do tempo de aceitar que eu sou velha e que isso já faz bastante tempo. Então, mas enfim, Ensaio sobre a Cegueira
É muito legal. Eu não sei se algum de vocês já viu o filme, já leu o livro, mas ele bota, de certa forma, essa filosofia do Hobbes em prática, assim. Então, assistam o filme, gente. Eu espero que o YouTube tenha mantido esse vídeo do filme que estava lá de maneira totalmente legalizada. É um filme americano, né? Mas um livro em português, então é bem legal, que é uma produção hollywoodiana bem grande. Tem a Julianne Moore lá, que é aquela atriz que fez o Pra Sempre Alice, é uma atriz bem famosa, já ganhou o Oscar. Então fica aí minha recomendação para vocês, se vocês quiserem ter um gostinho e ver um pouco em prática a filosofia caótica do Hobbes, tem ensaio sobre a cegueira. Eu digo filme porque eu imagino que vocês já estejam atolados de ir para ler, então é bem aquela lá, vamos dar uma descansinha, deitar, botar uma coisinha para ver num dia que estiver mais tranquilo, e daí descansa aprendendo filosofia indiretamente, né? Enfim, seguindo para o contrato social, já para o Hobbes, não tem questão de revogar, não. Se alguém quiser revogar, boa sorte tentar revogar, não é revogável, a gente tem contrato social é esse e você que lide. Irrevogável. Quer mudar? Não vai mudar. Aceita, querido, e vai ser esse o contrato social e acabou. E esse contrato social deveria garantir a segurança à vida, porque, de novo, Hobbes acha que o homem é tudo louco, vai todo mundo se matar. Então, não, homem, se você quer revogar o contrato social, é porque você está querendo matar alguém. Então, não vamos revogar o contrato social, porque ele deve garantir a segurança à sua vida, impedindo você de matar o amiguinho te matar. Esse é o resumo do contrato social para o Hobbes. E tem nele o Leviatã, que Leviatã é controverso, né, gente? Seria a representação do soberano para ele. Eu não sei porque o Leviatã está no tópico de contrato social e não de soberano, sinto muito. Porque meio que é dos dois, mas eu acho que se encaixa melhor no tópico do soberano. Erro meu na hora de fazer o slide. Mas ele é essa imagem que está aqui. E é uma coisa que eu só percebi quando eu aprendi isso, meu professor falou para eu dar um zoom. Mas essa imagem aqui, que tem esse homem com cedro, não sei, eu nunca sei se é cedro, eu não sei o nome disso aqui, o bastãozinho e a espada, e esse corpo dele que tá meio estranho, parece uma blusa meio estampada, não é uma blusa meio estampada, seria tipo vários homens, a população inteira constituindo o corpo desse soberano. E esse soberano seria o Leviatã. Em suma, o soberano ele tem que ser único, é um poder unitário, é um rei ou uma assembleia, é tipo realmente um poder unitário, tem isso e acabou, não existe divisão dos poderes nem nada, ou uma pessoa ou uma assembleia, né? Que daí seria o parlamentarismo versão poder unitário. E daí a pergunta é tipo assim, putz, Hobbes, mas então é uma ditadura? E ele diz, não é uma ditadura, não. É uma pessoa que ela não pode ser destituída, ela governa sobre todo mundo e todos, quem questionar ela tá errado, mas tá tudo bem, porque essa pessoa, que é o Leviatã, ela é constituída pela população inteira, ela representa a população inteira, então a vontade dessa pessoa é a vontade da população, e o que essa pessoa falar, a população tem que seguir, que é o Leviatã. É o bom e velho. Não é uma ditadura, confia. Que nem um certo líder de uma certa nação que gosta muito de vodka. Que é simples, que eu não vou me arriscar porque eu não quero receber um míssil na minha cabeça amanhã, mas é o bom e velho senhor presidente que é reeleito faz 25 anos. Então, enfim, não é uma ditadura, confia. Então, falando nisso, o Hobbes, então, se a gente for relacionar ele com alguma ideologia política, seria com o absolutismo político. Que ele falava que o poder estatal deve sim interferir amplamente na vida do indivíduo e acabou. Então, ela tem indivisibilidade. O que é o absolutismo político? É a indivisibilidade do poder do soberano, dever de obediência dos súditos,
supremacia do Estado sobre a lei, então o Estado cria a lei, o Estado rege a lei, o Estado aplica a lei, e é isso, não existe um segundo poder, que nem o Locke dizia, que é o legislativo sobre o executivo, não, é o Estado sobre a lei, até porque quem faz a lei é o Estado. A proibição do tiranicídio e rebelião, porque o Leviatã, o rei sabe melhor do que a população, porque ele representa a população, então se a população tentar se rebelar, a população tá cega, e é porque é a opinião do rei que importa. E a fusão da autoridade política e religiosa. Então não existe a questão de tolerância religiosa nenhuma, porque a religião é a política, então a política, o Leviatã seria tudo. Ele é o Estado, ele é o executivo, legislativo, judiciário, ele é a própria lei, ele é a igreja, ele é tudo. Então, se esse soberano decidir que quer impor uma religião sobre o povo, para o Hobbes isso seria aceitável, porque esse soberano sabe melhor sabe o que é melhor para o povo, melhor do que o próprio povo. E daí você pensa, putz, Hobbes, o que é isso, cara? E ele tem todos os pensamentos, porque para ele tem essa questão do. E aqui eu botei a imagem clássica de quadrinho quando todo mundo começa a brigar, que é todo mundo batendo todo mundo. Caos. É a definição do caos. É a figurinha do Elmo vendo tudo queimar. É o francês fazendo a revolução. É o caos. Então, para ele, isso é o que aconteceria se não tivesse esse Estado único e forte. Então, para ele, esse Estado muito forte, ele seria fundamental para garantir a segurança do indivíduo. Então, ele tem toda essa teoria mais rígida, justamente por causa dessa questão de ele achar que sem ela, o ser humano movido pelo medo vai acabar causando a própria destruição, né? E daí, com todos esses pontos do absolutismo, acho que deu pra perceber que basicamente o Hobbes ele bate de frente com o Locke. Tipo, de frente mesmo. Não são teorias que batem mesmo. São dois polos positivos brigando um contra o outro. Ele é uma oposição de frente à teoria liberal e democrata, que é a do Locke. Então, Hobbes e Locke estão brigando o tempo inteiro. Eles são os caras do Hobbes que estão no caos, né? E por enquanto vimos. Aliás, antes de eu continuar, alguma pergunta sobre Hobbes, gente? Ou tá tudo ok? Se tiver tudo ok, mandem o okzinho no chat. Beleza. Obrigada, gente. Então, por enquanto, vimos o Locke. A única coisa que Locke e Hobbes concordam é que no estado de natureza é tudo um caos, né? Então, assim, caos. Eles acham que é caos e acabou o caos. Então, duas teorias que politicamente batem de frente, mas no estado de natureza caos igual, nisso eles concordam, nisso eles estão em paz. E teorias que são, de certa forma, até pessimistas, né? Então tem a coisa do realmente desse passado ruim e pensar que tem que vem o ser humano de uma forma, uma lente ruim, né? E daí temos Rousseau. Vocês devem estar pensando, putz, Rousseau tem uma puta cara de tranquilo, né? Ele tem uma carinha. Enquanto os outros são, tipo, tudo assim, né? O Hobbes é o bom e velho ranzinza. O Rousseau tá só sorrindo, ele tá só sorrisinho. E eu peguei essa foto do Rousseau porque, primeiro, todas as fotos do Rousseau ele tá assim, ele realmente parecia ser uma pessoa bem de boa. E segundo, também para fazer a completa oposição com os outros, porque tá lá Hobbes e Locke brigando, e o Rousseau chega e fala: gente, calma. Vocês já olharam para o céu hoje? Vocês já viram que tá tudo muito bonito? Tá tudo legal? Porque o ódio tá movendo vocês, né? Eles pensam, poxa, o Rousseau é um cara fofo, né? Um cara que tá tentando apaziguar, né? Ele conciliou as teorias, ele tá meio que no meio dos dois, ele tá meio que juntando as ideias de um com as ideias do outro para gerar paz.
Não, porque depois que o Rousseau faz isso e fala, tipo, gente, fica na paz, todo mundo se ama e sei lá o quê, os dois simplesmente falam, cala a boca, Rousseau, e começam a atacar o Rousseau também. Então o Rousseau, que queria só a paz lá, ele acaba levando tapa dos dois lados também, porque ele também tá em discordância. O negócio é, contratualismo, esses três tem certos momentos que eles conversam, mas no geral eles estão o tempo inteiro brigando entre si. São três teorias muito distintas. E quando eu digo 880 pro Hobbes e Rousseau, é porque, tipo assim, o Hobbes é o 100% caos, tipo, 100% caos. Não que o Locke não seja caos, mas ele é 100% caos. E o Rousseau é 100% harmonia, assim, sabe? Tipo, pensa naquele... O personagem hippie estereotípico de Hollywood é o Rousseau. É o Rousseau, é isso. Desculpa minha cachorra, gente. Mas enfim, então aqui coloquei a imagem dos Croods, que eu não sei se já viram esse desenho, mas quando eu tava referenciando o desenho infantil, mostrando os Homens das Cavernas e tal, era tipo disso que eu tava pensando, né? E esses desenhos, como são para criança, né? Eles raramente mostram a realidade do que era esses tempos, né? Que eram muitas brigas entre tribos e acho que mais do que isso, porque aí eu vou estar puxando sardinha um pouco mais para os outros, eu não quero fazer isso. Na questão de definição de estado de natureza, principalmente não era tão bonito, não. Ele era luta para sobrevivência, era tipo, no sentido de precisamos obter alimento. Não era fácil assim, não. E daí caiu um meteoro e todo mundo morria. E daí não era dinossauros, não foi isso que aconteceu. Mas enfim. Nem os dinossauros foi isso que aconteceu, na verdade, né? Enfim, chega lá na caverna, e daí a caverna tem uns bichos lá que matam a galera, e daí tem a preguiça gigante brasileira. Enfim, gente, quando vocês é só vocês olharem para a quantidade de bicho que a gente tem hoje, que antes era gigante, não devia ser muito tranquilo, né? Mas num desenho infantil a gente não pode mostrar as pessoas sendo esmagadas por uma preguiça gigante. Então, a gente vai mostrar tudo bonitinho, tudo feliz, tudo legal. E essa é a representação que era pro Rousseau. Pro Rousseau, ele tinha o mito do bom selvagem. Então, bom selvagem é a palavra para definir Rousseau. Era basicamente, tá tudo bem. Tava tudo bem, tava tudo legal, tava todo mundo feliz. O ser humano é bom por natureza. E no estado de natureza tinha autossuficiência, porque a terra dá, da terra a gente come, pra terra a gente devolve. E a gente não precisa de mais nada, a gente consegue fazer tudo na terra, e plantar as coisinhas, e comer as coisinhas, e plantar as coisinhas, e comer as coisinhas. Os homens estavam todos em paz, ninguém brigava com ninguém, tava tudo tranquilo. E pro Russo era isso, pro Russo tava todo mundo feliz, todo mundo amigo, todo mundo de boa. Não tinha essa história de briga no estado de natureza, não rolava, ele discorda. Ele não discorda muito disso, porque eu não acho que o Rousseau ia chegar e falar, tipo, vocês estão errados. Aí provavelmente ia falar, gente, mas estava tudo bem. Então, eu não vou dizer discorda, mas ele se contrapõe à teoria do Hobbes e do Locke, que ele disse que o estado de natureza era de boa. Para ele, devia ser de coisa de boa, porque o ser humano é bom. E é isso. O contato social para ele, concordando com o Locke um pouco, ele é revogável, então tem o direito de ser mudado. Porém, ao contrário do Locke dizendo que, bom, ele deve garantir a propriedade privada, principalmente, acima de tudo, o Rousseau ele é mais geral. Ele diz que o contrato social deve garantir a vontade geral, que deve ser o que a maioria prefere, e é a democracia direta. Então, o Rousseau ele é um iluminista, porque por mais que ele não seja um liberal puro, e vocês vão ver alguns elementos que distanciam muito ele dos outros iluministas. Ele era um iluminista pelo conceito que ele era defensor da democracia. E na época a gente sabe que democracia não era uma coisa muito popular, né? Ela não estava, não era trend, não, a galera não queria muito seguir essa de democracia, não. Então ele entra nos iluministas principalmente por causa disso.
Só que a democracia dele, ao contrário do Locke, ela era muito mais baseada na democracia grega, que era realmente, tipo assim, em vez de ter, tipo, 3 poderes, um deles é o legislativo, e o legislativo decide por meio do povo quais são as leis, para ele, qualquer questão que tivesse, qualquer discordância, qualquer problema, qualquer coisa que precisasse ser decidida, ia à votação, porque o povo diretamente decidia as coisas. Então, no caso do soberano, não tem soberano. É um anarquismo? Em teoria também não. Porque não é a ausência de poder tão fortemente dita. É muito mais sobre o povo junto decidindo as regras. Então não é a ausência de regras, não é a ausência de alguma governança, que nem o anarquismo propõe, mas aproximando talvez um pouco por conta de que não existiria um soberano. Seria tudo decidido por meio do povo. Só que como todo o povo votaria nisso, então qualquer questão teria que ser votada pela população inteira, ou pelo menos, né, quem não se abstesse, votasse branco ou nulo, nem sei se existiam essas coisas na época do Rousseau, né? Então, daí, para ele, então, teria regras, teria leis, mas decididas pelo povo em si. Então, o soberano seria o próprio povo. E os legisladores, eles seriam intérpretes da vontade geral, então, basicamente, a população vai lá e vota nas leis e os legisladores simplesmente escrevem e passam as leis para o resto do povo. Então, simplesmente, povo, o que você quer? Daí o povo fala e os legisladores falam, tipo, tá bom, o povo disse, essa é a lei. Então, não é como se ele fosse um poder. Ele é um poder, mas ele é muito mais. É realmente isso que eu coloquei, um intérprete, assim. Ele tá lá só para ser um certo. Como se fosse um órgão oficial que meio que, tipo, bota oficialmente o que foi votado pelo povo. Mais ou menos assim. Então, aí o que eu falei, né? Ele é um iluminista extremamente atípico, porque você pensa, cara, meio longe das ideias do liberalismo. Você tem um certo anarquismo, um certo comunismo, um certo absolutismo, de certa forma. Não sei. O Rousseau ele é muito confuso, não dá para enfiar ele numa teoria política. Então, assim, eu falei que eu ia tentar enfiar isso para tentar ajudar vocês a diferenciarem. Só que, na verdade, como fica é basicamente Locke, iluminista, ponto, acabou, não tem discussão. Hobbes, absolutista autoritário. Autoritário, enfim, não deixar meio aberto, mas absolutista. E o Rousseau é o Rousseau. Não tem muito onde enfiar ele. Ele é o Rousseau, ele é a própria pessoa dele. Ele é um homem independente que não precisa de se encaixar nas normas para ser feliz. E é isso, assim, tipo, não tem muito que ele encaixa. Ah, Ju, mas talvez ele se encaixe mais no comunismo. Não exatamente, porque tem algumas coisas que vão muito contra, e ele não tem poder de Estado forte que tem no comunismo, então não é comunista. Enfim, o Rousseau é Rousseau. Ele tem as ideias dele, ele tem o que ele acha certo e não se encaixa em nada. E é sobre isso, tá tudo bem. O Rousseau é Rousseau. Então, liberalismo clássico, absolutismo, Rousseau. É basicamente isso, onde se encaixa no espectro político. Rousseau se encaixa em Rousseau. Então, porque ele é iluminista típico, colocando em termos mais gerais, ele é um ávido crítico do progresso promovido pela razão, porque, como disse, o Rousseau acha que no estado de natureza era tudo bom, né? Tudo bom, tudo feliz, tudo legal. Então, ele era contrário ao avanço científico, e aqui, aliás, antes de eu falar da imagem, ele era defensor da valorização dos instintos em detrimento da razão. Então, porque ele dizia que as necessidades supérfluas angustiam o mundo moderno. Então, toda a questão do consumismo, materialismo, ou até mesmo tipo, o próprio conhecimento assim mais científico, ele seria realmente uma coisa supérflua e que, na verdade, tinha que seguir os instintos e era isso, assim. E aqui, na verdade, eu coloquei o que, de todas as coisas do mundo moderno, o que mais se encaixa no que é o Rousseau, que é a comunidade de Amish.
Eu não sei se tem um nome em português, eu não sei o quão grande é essa comunidade no restante do mundo, mas é uma comunidade muito grande nos Estados Unidos, os Amish. Alguns dizem que é um culto, alguns dizem que é uma religião, mas na verdade ninguém sabe direito o que é. É um estilo de vida, realmente. Rousseau é um estilo de vida, que é o Amish, basicamente. Se alguém conhecer alguma coisa sobre os Amish, pode falar no chat, mas eu vou explicar de qualquer maneira. Então, o que são os Amish? Eles são uma comunidade mesmo, que é muito comum nos Estados Unidos, que vive sem influência de coisas modernas. Então, eles têm na cabeça isso, essa ideia de que a vida no mundo antigo era melhor, que a vida sem nenhum avanço científico, a vida do bom selvagem era melhor. Então, eles vivem sem nenhuma influência do mundo moderno. Então, não tem eletricidade, é tudo à base de velas, e não tem carro, é charrete, a agricultura é toda familiar, não se come nada que não seja, as roupas são produzidas no próprio lugar, e não existe nem medicina moderna. Daí você pergunta, Ju, então eles são meio tipo, eles seriam anti-vacina? Eles estariam parte do movimento anti-vacina? Não exatamente. Sim, porque eles não tomam vacina, mas digamos que, tipo assim, o movimento anti-vacina, quando ele utiliza do argumento de ai, olha lá para trás, as pessoas não tomavam vacina e viviam. Ou melhor, olhe para trás, o que a gente fazia antes da vacina? E a resposta é: as pessoas morriam. As pessoas morriam antes da vacina. As pessoas viviam até os 30 anos. É isso que se fazia antes da vacina. Mas é muito mais uma fala para tentar justificar um ponto de vista. Então é muito mais o bom e velho, o que as pessoas faziam antes da vacina, só que só para usar como um argumento, sem nem acreditar nele, é realmente o bom e velho, tipo, tentando justificar o injustificável. Enquanto isso, para o Amish, não é exatamente isso. É meio como, tipo, o que as pessoas faziam antes da vacina? Bom, as pessoas viviam só até 30 anos, mas é isso que a gente quer. É basicamente isso. Então, eles são anti-vacina porque eles são anti toda e qualquer medicina moderna. Então, cirurgia, não temos. Anestesia, não temos. Antibióticos, não temos. Então, assim, putz, fulaninho bateu o pé na parede e tá ficando preto porque, putz, fulaninho bateu o pé muito forte na parede, né? Então, o que fazemos? A gente dá uma garrafa de álcool fermentado no próprio estábulo lá deles, feito com o próprio trigo deles, daí ele toma o álcool, dá um tapa na cara, pega um machado, que é o mesmo machado que a gente usou para bater o porco, só que daí a gente passa um pouquinho de aguinha, água que vem do nosso riacho, a gente corta a perna e provavelmente fulaninho ele vai morrer uns 20 dias depois. Quer dizer, se ele não morrer de hemorragia, ele vai morrer uns 20 dias depois por causa de alguma sepsia. E o ponto eles são tão... você pode pensar, putz, mas eles são tão cegos assim de não querer salvar as pessoas. Não, eles simplesmente acham que isso é melhor. Eles sabem que isso vai acontecer, eles sabem que tipo, é muito provável que se viva menos e tudo mais por conta da falta de saneamento básico, falta de medicamento, mas é mais que eles estão ok com isso, eles acham que isso realmente é melhor e que a vida é para ser assim, que essas modernidades elas só atrapalham o nosso propósito como ser humano. Então, assim, se alguém perguntar para vocês por que diabos eu acabei de dar uma mini explicação extremamente generalizada, extremamente estereotipada sobre o que são os Amish, sendo que a aula é sobre contratualismo, é só realmente para vocês entenderem o Rousseau, porque o Rousseau é basicamente isso. Assim. Ele, se for encaixar ele em qualquer coisa, eu não posso dar nenhuma teoria política para vocês encaixarem ele, porque ele não pertence a nenhuma. O mais próximo do mundo moderno que eu consigo enfiar para vocês são os Amish. Mas, enfim, fica aí também de curiosidade para vocês. É uma coisa muito interessante. Eu acho o mundo do Amish e todas as questões é muito polêmico. Eu não vou nem entrar nas polêmicas, mas
o mundo do Amish é extremamente polêmico. Para quem tiver interesse nessas coisas, gostar dessas coisas bizarras da cultura, esses eventos peculiares, sugiro dar uma pesquisada sobre Amish, tem muito vídeo no YouTube sobre isso. Então fica aí a dica para vocês, se vocês interessam por esse tipo de coisa. Obrigada por falar, Samira. Eu vou colocar no slide também. Para perguntar como escreve o nome. É A-M-I-S-H. É assim que escreve Amish, caso vocês queiram procurar sobre isso. Imagina, Samira, eu que agradeço você ter perguntado. Enfim, e por fim, antes de eu falar dessa última parte dele, eu vou só mandar o link de presença para vocês aqui no chat. Mas essa última parte eu não vou nem me justificar aqui, eu não vou nem tentar não ser transparente, porque todos esses três pensadores têm seus erros, seus acertos, suas controvérsias, suas não controvérsias, mas uma coisa que eu não posso deixar de elogiar é a importância do Rousseau para a pedagogia. Ele escreveu uma obra chamada Emílio, que foi revolucionária para a pedagogia. E esse foi o principal motivo, além de ele ser defensor da democracia, que enfiou ele no iluminismo. Então, na época, a gente tinha uma educação muito autoritária. E o Rousseau foi o primeiro que propôs, por meio dessa obra Emílio, que o educador ele não deve transmitir saberes, mas sim deixar o aluno aprender por si mesmo. Que é uma coisa que também se faz no Amish. E, novamente, é por isso que eu falo que o Rousseau, se ele for representado por alguma coisa do mundo moderno, é sobre o Amish, que, no caso, é a não modernidade dentro da nossa modernidade, né? Mas, talvez de forma não tão extrema, de, tipo... porque o Rousseau é mais a questão de, tipo assim, vamos largar o bichinho na natureza e deixar ele aprender sozinho. O Emílio realmente evolucionou a educação, diminuindo o quão autoritário era a educação na época, né? Tipo, ele era muito contra isso. Ele mudou muito a forma como a gente, né, via a educação. E a gente consegue muito ver. Eu acho que Emílio até hoje é obrigatório para ser lido no currículo de pedagogia, não tenho certeza, mas eu acho que ainda é obrigatório para ser lido. E o Paulo Freire, que, de novo, se vocês quiserem saber qualquer coisa de Paulo Freire, perguntem para a Bruna, professora de História e Atualidades, que ela é. Eu acho que ela tem mestrado em Paulo Freire, eu não sei se estou falando certo, mas eu sei que ela é especialista em Paulo Freire, ela consegue explicar para vocês muito melhor que eu, mas ele é o educador que, basicamente, a teoria dele é a que a gente adota para o nosso cursinho, e muito da filosofia dele também você consegue ver elementos de Emílio nisso, que é a questão de você não ter do educador, ele não impor as suas próprias crenças, ele não dar um conhecimento pronto para os alunos, e sim dar ferramentas para os alunos conseguirem construir o próprio conhecimento. Então, não extremista como Emílio no sentido de vamos largar o bichinho na natureza e ver o que dá, mas sim o educador não transmitindo ferramentas para que o aluno possa construir o próprio conhecimento, né? Que é uma coisa que eu participando desse cursinho já há 3 anos e sendo apaixonada pela nossa proposta, é uma coisa que eu não podia deixar de elogiar Emílio. É realmente uma obra bem revolucionária. Mas é isso, gente. Alguma dúvida ficou sobre Rousseau? Sei que já passou um minutinho do horário que eu de liberar você. Ah, não, pera, é até 35, né? É até 21h35, né? Enfim, eu acho que eu corri no final mais do que eu precisava, porque eu achei que era 21h30 que acabava. Mas ficou alguma dúvida sobre Rousseau? Alguma dúvida sobre a aula no geral? Tem algum comentário, alguma crítica para fazer? Tudo ok? Gostaram da aula? Ai, que bom. Eu fico muito feliz, gente, de verdade. Isso
Foi uma legal. Ler isso me traz um sorriso, gente, de verdade. Mas enfim, gente, é isso. É isso que tenho para falar para vocês sobre contratualismo. Espero que tenha sido realmente legal para vocês. Que vocês tenham conseguido aprender essa parte. E tenham uma ótima noite, gente. A gente se vê daqui a 2 semanas e eu prometo que eu vou tentar postar as aulas que eu também ainda tô devendo a aula de semana passada para vocês. Eu prometo que eu vou tentar postar essa semana, pelo menos. Desculpa, gente, tá bem corrido as coisas, tanto na faculdade quanto na minha vida pessoal. Mas eu prometo que eu vou tentar postar nessa semana, viu? Me perdoem. Mas é isso, gente. Parar de gravar aqui. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença.